tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma live. Hoje live especial de Páscoa, então vamos fazer uma maquiagem aqui bem rapidinha, bem bonita e que com certeza, além de poder usar em datas especiais como Páscoa, Natal, de repente até algum jantar que tu queira ir, vai poder usar essa maquiagem no teu dia a dia, com certeza. Basta tu adaptar os produtos pra maquiagem realmente que tu vai querer fazer, mas é uma maquiagem que dá super pra adaptar e que dá pra usar em várias ocasiões, tá? Hoje em especial eu vou usar pra passar o meu dia, né, o dia da Páscoa maquiada, e eu já vou organizar aqui porque fica mais fácil da gente fazer a maquiagem quando a gente já tem as coisas organizadas, tá? Vou deixar algumas coisinhas separadas aqui já para facilitar. E eu vou aproveitar, deixa eu ver que batom que eu vou usar. E eu vou aproveitar e dar algumas dicas aqui pra vocês também de como tu pode adaptar, tá? Os itens de maquiagem que tu tem em casa, conforme a maquiagem que eu vou fazer hoje, tá? O bom da maquiagem é isso. Muitas vezes, eu, por exemplo, vou fazer uma maquiagem onde eu vou usar o blush e o iluminador. Mas se tu não quiser usar o blush, por exemplo, tu pode usar o contorno, tu pode usar o contorno e o iluminador. Então tem algumas coisas que a gente consegue adaptar quando a gente vai fazer a maquiagem, tá? Até porque muitas vezes, vou voltar aqui com a questão do blush. Às vezes a gente não sabe aplicar o blush, né? Não que a gente não goste de usar o blush na maquiagem, mas tem coisas que a gente precisa primeiro aprender pra depois a gente incluir na maquiagem pra ela ficar bonita, né? Então, o bom é isso, né? A gente consegue adaptar, a gente consegue reproduzir a maquiagem em casa. Muitas vezes não precisa ser igual a maquiagem que tá sendo mostrada, né? A gente pode adaptar e tá tudo certo, tá bom? Eu hoje vou começar... Eu já tô com a minha pele pronta, tá? E eu vou começar usando hoje o primer da Biang, que ele tem um brilho já pra deixar a minha pele um pouco mais iluminada, tá? Na hora que eu for passar a base, a minha pele já tem um glow. A pele já fica mais iluminada mesmo, tá? Porque ele tem um brilho, mas é um brilho bem sutil, mas que fica bem bonito quando tu quer já deixar a pele mais iluminada, tá? Quando tu passar a base, dá aquela sensação de pele saudável, tá? Então eu vou usar esse da Biang, ele fica um brilho bem sutil, bem natural, tá? E como sempre, eu vou fazer uma pele, né, com uma cobertura um pouco mais pesada, porque eu tenho algumas manchas e eu não gosto que apareça. Então eu já vou começar aqui te dizendo que, Fran, eu não gosto de pele muito pesada. Como que eu faço? Não vou poder fazer a maquiagem que tu tá fazendo porque eu não vou fazer uma pele com uma cobertura maior? Não, tu pode fazer a tua pele conforme tu gosta da cobertura, tá? Com a base que tu gosta também, com a textura da base que tu gosta. Então, por exemplo, pra esconder as espinhas, eu vou optar sim por fazer uma pele com uma cobertura um pouco maior, só para realmente cobrir as espinhas. Se eu não tivesse que cobrir essas manchas, né, na verdade, essas espinhas, provavelmente eu escolheria fazer uma pele mais leve, tá? Então tu pode usar um BB Cream, tu pode usar um protetor solar com cor, tu pode usar uma base que tenha a cobertura mais leve mesmo e fazer a tua pele, não tem problema nenhum. Se tu tem, por exemplo, manchinhas de espinha, como eu tenho, e tu não quer dar uma cobertura, né, tu não quer cobrir essas manchinhas, também não precisa. Eu gosto de cobrir, tá? Então, a primeira dica aí é, se tu quer fazer uma pele em casa e tu quer fazer uma pele mais leve, pode fazer uma pele mais leve, não tem problema nenhum. Eu vou fazer ela mais pesada porque eu gosto de cobrir, né, as espinhas. E eu sempre faço uma misturinha aqui de bases, porque a base da Diversa tava dando super certo enquanto eu não tinha
pega um pouquinho mais de sol. E aí eu misturo com um pouquinho de uma base mais escura. Só pra ficar o mais parecido com o tom da minha pele, tá? Se não, se eu usar só a base da Adversa, por exemplo, essa mais clarinha, eu vou acabar ficando um pouco mais branca. Então, eu acrescento só um pouquinho de uma base mais escura, um tom mais escuro, pra chegar um pouco mais perto, né, do tom da minha pele. E eu, particularmente, gosto de usar esponja, tá? Por quê? Quando a gente molha a esponja, a gente deixa ela úmida, essa parte da esponja acaba ficando maior e eu acho mais fácil para espalhar a base. Acho, assim, pra mim facilita um monte, né? Com um pouco de produto que eu aplico na esponja, a gente já consegue, por exemplo, fazer um lado do rosto e ele deixa um acabamento mais bonito, tá? Antes eu gostava bastante de usar o kabuki. Não tem problema. Se tu tem um kabuki em casa, pode usar com o kabuki. Se tu sentir que o pincel ele deixa umas marquinhas em função realmente, né, dele ter essa abertura nas cerdas, deixa essa base um pouquinho na pele e depois tu pode vir com o dedo bem de leve, só pra dar uma ajustada. Ou se não, se tu tiver um pouquinho mais de paciência, tu pode deixar essa base no rosto que daqui a pouco a base vai se ajustando e diminui um pouco. Mas eu gosto de usar esponja, porque já facilita o acabamento e aí eu já consigo aplicar de forma mais rápida. E aí eu não preciso usar o pincel e depois usar a esponja para dar acabamento. Eu já uso a esponja direto. E como vocês podem ver, as espinhas, né, já tem aí uma cobertura bem boa. Essa base da Adversa também não é uma base que fica pesada no rosto. Ela tem uma ótima cobertura e ela não fica pesada no rosto, sabe? Tu não fica sentindo que a base que ela deixa uma pele muito carregada, tá? E pra mim tá ótimo, tá? Já cobriu um monte as minhas manchinhas. Eu não vou aplicar mais, até porque toda a base que eu tinha colocado aqui eu consegui cobrir todo o meu rosto, então ele vai ficar assim. Em outras épocas, ou de repente até para uma outra ocasião, eu tentaria cobrir um pouquinho mais dessas manchinhas, tá? Que eu ainda enxergo um pouco, mas tá ótimo. Até porque depois eu vou vir... Eu vou tentar não usar contorno hoje, vou tentar usar só o blush. Então depois eu vou vir com blush, com iluminador, e depois que a base der uma secadinha na pele, depois que eu for aplicar o pó também, já vai dar uma coberturinha melhor. Mas, assim, em questão de cobertura, pra mim tá ótimo, tá? Eu aplico um pouquinho de corretivo mais claro abaixo dos olhos, só pra iluminar um pouco mais essa maquiagem e deixar ela mais equilibrada, tá? Pra dar como se fosse aquele efeito degradê depois que aplicar o pó, que eu acho que fica bem bonito, tá? E aqui, o ideal é que tu cuide, se tu tiver muita olheira muito escura, cuidado com corretivos mais claros, tá? Pode deixar um pouco acinzentada dependendo do tom da tua olheira. Então tome um pouquinho de cuidado na hora de cobrir a olheira e querer dar esse aspecto iluminado também, porque pode dar ruim, tá? Então cuida. Se tu perceber que a tua olheira ficou um pouquinho acinzentada na próxima, tenta não usar o corretivo mais claro, só pra deixa cobrir realmente só um pouco da olheira, nem que ela fique aparecendo um pouquinho. É melhor ficar aparecendo o tom, um pouco do tom mesmo da tua olheira, do que deixar essa olheira um pouco mais acinzentada, tá? Porque o corretivo mais claro tem dessas. Ele nos ajuda, mas às vezes ele nos atrapalha, tá?
Já vou vir com o pó solto, que eu gosto de usar, tá? Dá um aspecto mais natural pra pele. É mais difícil de deixar ela marcada. E é por isso que eu não gosto muito de esperar pra aplicar o pó, tá? Se tu tiver, por exemplo, linha de expressão, como eu tenho um pouquinho de linha de expressão abaixo dos olhos, o ideal é que tu hidrate essa área com um produto específico para essa área do olho, tá? Então, um sérum, um hidratante específico para a área dos olhos já ajuda a diminuir essa linha de expressão. E quando tu passar o corretivo, já vem com o pó logo em seguida para selar esse produto, porque aí tu evita dele marcar e tu ter que desmarcar para aplicar o pó, tá? Então eu gosto de fazer assim, eu gosto de aplicar o pó logo abaixo dos olhos, logo depois que eu aplico o corretivo, já para evitar que ele marque, que ele craquele, para eu não ter que pegar a esponjinha da base, tirar a marcação para poder vir com o pó. Então assim, é tudo arquitetado, tá? Algo que me lembrei agora, que é bem importante que vocês saibam, é o seguinte: a gente precisa manter a pele hidratada, tá? Manter a pele hidratada tanto para que a tua base não craquele, quanto para se tu tiver algumas linhas de expressão, como eu tenho, essas linhas de expressão não ficarem tão marcadas, tá? O ideal é sempre manter a pele hidratada e é por isso que vocês me ouvem bastante aqui no Insta falar sobre o skincare, o cuidado que a gente tem diariamente com a pele, tá? Quando a gente tá com a hidratação da pele em dia, fica mais difícil da base craquelar, da base esfarelar ou das linhas de expressão ficarem muito marcadas, principalmente com a base, o corretivo e o pó que tu vem depois, tá? Mas existem alguns produtos que eles são específicos para certas áreas do rosto. E, por exemplo, se tu tem essa área dos olhos mais ressecadas e tu percebe que na tua maquiagem tu costuma ficar com essa pele mais craquelada, ou esfarela um pouquinho, ou marca muito, seria bom que tu usasse algum produto para a área dos olhos, por exemplo. Tu percebe na tua maquiagem que na tua testa, onde tu tem um pouquinho mais de linha de expressão, ali marca mais, seria ideal que tu colocasse um pouquinho mais de hidratação, um pouquinho mais de potência, ou até usar algum produto para amenizar essas linhas de expressão, usar esse produto diariamente, tá? Porque é o efeito desse produto na tua pele que vai amenizar realmente as linhas de expressão, né? Não tem como tu usar um produto hoje para amenizar a linha de expressão e nunca mais usar. Ele tem que ser contínuo, tu tem que usar todos os dias para tua pele melhorando esse aspecto, tá? Então tem algumas coisas que a gente pode usar para ajudar no resultado final da maquiagem também, tá? Não é só a textura da base, não é só a textura do corretivo, não é só a textura do pó que influencia nisso, tá? Influencia muito o resultado que a gente já tem da nossa pele sem estar com maquiagem. Então, cuidem e façam o teste em casa, tá? Experimentem um dia usar a maquiagem sem hidratar a pele e no outro dia façam a maquiagem hidratando a pele. Pra vocês verem a diferença que dá, tá? No resultado, assim, realmente no aspecto que a maquiagem fica, principalmente falando sobre base, corretivo e pó, tá? Vai sentir uma grande diferença, por isso hidratação na pele antes de fazer a maquiagem é uma chave bem importante, tá? Que a gente precisa fazer, porque vai ficar mais bonita, vai durar mais tempo. Como eu disse, a tua maquiagem não vai marcar tanto, ela não vai craquelar. Se tu tem oleosidade no rosto, a oleosidade vai demorar mais pra aparecer, tá? Então, tem algumas coisinhas importantes que a gente... uns truquezinhos que fazem toda a diferença no resultado da maquiagem, tá? Eu vou fazer a minha sobrancelha. Fazer não, né? Vou só dar um retoquezinho aqui na minha sobrancelha e eu gosto de tirar qualquer pouquinho de base ou de corretivo, de pó que tenha ficado aqui
Por quê? Quando tem algum produto na sobrancelha, e dependendo do produto que tu for usar, se é uma sombra, se é uma pastinha, se é um gel, se for um gelzinho, vai misturar a cor da base que tá na tua sobrancelha com o gelzinho que tu for passar. Não fica legal. Se for uma sombra que tu for passar em cima, normalmente essa base, esse corretivo já secou, então na hora que tu for espalhar essa sombra ali não vai ficar bonito, até porque tu não vai conseguir esfumar a sobrancelha, né? A gente, quando faz a sobrancelha, mais deposita produto ali com cuidado, tentando esfumar com o próprio pincel. Então eu indico que tu tire sim qualquer base, pó ou corretivo que tenha ficado na sobrancelha para que a tua sobrancelha realmente fique com um aspecto mais natural, tá? Na hora que tu for aplicar o produto que for ali. E como eu tenho micro, eu só vou preencher um pouquinho. É só onde eu tenho um pouquinho mais de falha que aparece. Eu não preciso desenhar a sobrancelha, né? E aqui vai ser só um pouquinho, só um toquezinho aqui pra deixar ela mais preenchidinha. E se tu tem que fazer o formato da tua sobrancelha, se tu é uma pessoa que tu precisa realmente desenhar um pouquinho mais, o ideal é que tu use um pincelzinho chanfrado, pega a tua sombra, tira o excesso, tá, de sombra desse pincel e tu comece da metade pra trás, tá? Começa da metade pra trás, tenta pegar sempre bem na pontinha do pincel, isso vai te ajudar a deixar a tua mão mais leve, isso já ajuda também pra não deixar a sobrancelha tão marcada. E aí tu pode vir da metadinha da sobrancelha pra trás, faz o desenho, e o restante que fica no pincel tu traz pra frente, tá? Que fica mais fácil. A minha, como ela já é um pouquinho mais marcada, eu tenho um pouquinho mais de liberdade com ela, né? E eu tinha esse aqui. Tu pode pegar aquele pincelzinho que normalmente a gente não usa muito pra te ajudar a pentear um pouquinho a sobrancelha. Se tu estiver usando uma sombra pra corrigir essa sobrancelha, querendo ou não, tu já esfuma um pouquinho aqui também, tá? E se porventura tu ficou com essa sobrancelha muito marcada, usa um haste flexível aqui, ó. Dá uma esfumadinha com ela mesmo, tá tudo certo, tá? Que aos poucos tu vai acostumando e tu vai percebendo como que fazer a sobrancelha fica mais fácil pra ti, tá? Pra mim aqui é só pra corrigir algumas pequenas falhas, que a minha micro já saiu, então tá tudo certo, tá? Eu vou aproveitar, já vou aplicar o blush. Eu gosto da paletinha da Vizela, que já vem contorno, blush e iluminador, porque eu posso aplicar com o dedo. E isso facilita bastante. É uma paletinha que não deixa muito marcado. Eu nunca gostei muito de aplicar blush, porque eu achava que esses outros blushes deixavam muito marcado, eu não conseguia esfumar, não ficava muito marcado. E com essa paletinha da Vizela, eu amo tanto que já tá terminando. Porque realmente eu uso bastante, inclusive para fazer os vídeos, às vezes eu faço o blush um pouquinho mais marcado para poder aparecer mais no vídeo, né? Porque a luz aqui não ajuda muito a mostrar, mas eu gosto bastante do blush. E aí, eu uso um pincelzinho mais fofinho e eu particularmente não gosto de usar o blush muito na maçã, aqui na frente da maçã do rosto, e nem fazer aquele transpassadinho do sol, sabe? Eu gosto só realmente de aplicar um pouquinho ele, né, na metade aqui da bochecha pra trás, pra dar aquele efeito lifting, tá? E dar uma cor bonita. Usa um pincelzinho bem fofinho, tá? Pra poder esfumar e deixar essa cor bem leve no olho, tá? No olho é bom, né? Na bochecha. Vou aplicar mais um pouquinho só pra
aparecer melhor no vídeo pra vocês. E pega um pincelzinho aí, uma esfumadinha. E eu já vou vir com o iluminador também, vou aproveitar, aplicar um pouquinho desse iluminador com o dedo. Até porque, como eu já tô com a pele com pó, fica mais fácil de esfumar, tá? Porque a base não segura esse produto. Então fica mais fácil, ele esfuma mais fácil, porque essa pele tá sequinha. Essa pele tá sequinha e aí tu não precisa ter tanto medo que o produto vai marcar, porque a base ela não tá ali sem ser selada, né? Se tu tivesse só com a base e tu fosse aplicar um iluminador ou um blush, tu ia perceber que a cor fica muito mais intensa porque a base segura esse produto, tá? E só pra não deixar nada marcado, vem com o pincelzinho do blush mesmo. E pra não dizer que eu não vou fazer contorno, gente, eu vou fazer um pouquinho na minha testa, porque, né? É necessário nesse caso. Só um pouquinho. Um pouquinho no nariz. Ai, gente, eu disse que eu não ia fazer contorno. Mas é difícil. O contorno, o blush é o iluminador pra mim na maquiagem. Eu gosto bastante mesmo. Mas aqui vai ser só um pouquinho. A gente já deixa esse nariz mais fininho um pouco. Sobrancelha, ok? Blushzinho e iluminador. Aqui tá tudo certo. Vou aproveitar e passar um batom, porque os olhos vão ser bem tranquilos. E aí, óbvio, né, que eu ia escolher o quê? Um batom um pouco mais chamativo, porque combina e eu gosto. Tu pode usar com um batom mais neutro, não tem problema nenhum. Um batom mais nude, puxado pro rosa, ou realmente bem pro tom de boca, assim. Pode usar com um gloss, que fica bem bonito também. E os olhos, o que eu vou fazer é uma maquiagem, um delineado com sombra, tá? Que eu gosto bastante de fazer até no meu dia a dia mesmo. E é algo que eu indico que tu faça caso tu tenha dificuldade pra começar a fazer o delineado. Essa é uma boa forma pra começar, tá? Porque a gente começa a entender como que o delineado fica no olho, tá? Muitas vezes a gente faz o delineado e não sabe por que que dá errado. Muitas vezes é porque a gente não para pra pensar como que a gente tá fazendo. E muitas vezes só de parar pra realmente olhar um pouco, né? Como que esse delineado tá ficando no nosso olho, a gente já consegue ajustar melhor esse delineado, tá? Então a gente precisa ter só um pouquinho de paciência, né? Porque vai fazer toda a diferença aí, tá? Eu vou pegar uma sombra preta. Pode ser esta mesmo. E eu vou usar um pincelzinho chanfrado, tá? Um pincelzinho chanfrado um pouquinho mais grossinho, na verdade mais grossinho só porque ele tá mais velhinho mesmo, né? E eu vou fazer esse meio delineado, tá? Vou começar aqui do cantinho, sempre levando ele um pouquinho mais pra cima, tá? Uma porque eu tenho os olhos, né,
um pouco caídos. Então, se eu seguir só o contorno do meu olho, eu vou deixar esse olho mais caidinho. Então, eu vou levantar um pouco para o formato do meu olho ficar mais bonito, né? E aqui, tu pode usar várias cores de delineado. Pode fazer um delineado colorido, tu pode fazer com sombra, com um delineador líquido. Com lápis de olho tem uma variação enorme de lápis de olhos coloridos agora. Então dá pra se jogar no delineado. Eu vou fazer um meio delineado. Bem rente à raiz dos cílios, tá? Porque depois, se eu quiser engrossar, eu posso dar uma engrossadinha nesse delineado, tá? E aqui é uma ótima forma de tu testar, de tu começar a incluir o delineado na tua rotina. Porque com uma paletinha de sombra, tu muitas vezes consegue fazer o delineado marrom, tu consegue fazer o delineado com azul escuro, por exemplo. Então, são formas de testar, né? São formas de testar a maquiagem para quando tu chegar na hora de usar o delineador líquido, o delineador em gel ou o delineador em caneta, fica mais fácil porque tu já sabe como fazer o delineado, tá? Então aqui é bem tranquilo. Vamos levar essa sombra pra cima. E puxar um pouquinho pra dentro, só pra fazer o quê? Pra fazer aquele degradê, né? Como se estivesse começando bem fininho e terminando mais grosso. E eu vou usar um cílio postiço. Vou usar um cílio postiço. Sim. Vou usar um pouquinho abaixo aqui hoje. Olha só, né? Quantas coisas a gente pode optar por fazer. Tu gosta de fazer um esfumadinho embaixo? Pode fazer. Pode fazer com a sombra preta, com a sombra marrom. Ver como que tu gosta mais. E tu pode também optar por preencher a linha d'água. Pode usar um lápis colorido, um lápis preto, um lápis marrom. E aí tu pode também fazer esse esfumadinho embaixo, se for o caso. Eu vou fazer também até a metade. Para deixar esse olho mais marcadinho. Não vou fazer nada na linha d'água. Beleza. Esse meio delineado é muito bom de usar, até no dia a dia. Fica muito tranquilo de fazer
Vamos aplicar um cílio postiço. Cílio postiço bem de leve também, tá? Nada muito... Esse é o esquerdo ou esse é o direito? Esse é o esquerdo. E eles têm lado ainda também, né? Pra ajudar. Vamos passar essa colinha aqui. Vamos esperar secar um pouco. Né? Já vamos deixar o outro cílio postiço secando também. Vamos facilitar, agilizar, né, na verdade, o processo. Eu gosto de aplicar o cílio postiço com a pinça mesmo, tá? Essa pinça que a gente tira a sobrancelha. Pra mim é bem tranquilo, tá? Eu gosto, acho fácil, não tenho problema, mas vocês sabem também que tem uma pinça específica pra ajudar, né, a colar o cílio postiço. Até vou ver quanto que ela custa. De repente aí dá pra comprar pra testar, né? Ver se realmente facilita mais. E aqui a gente vai encaixar o quê? No meio. Depois a gente encaixa no final. Minha colinha não tá bem seca. Não tá. Deixa eu pegar meu espelho aqui. Mais perto. Até a pinça eu tô acostumada, né? Até com a pinça eu tô acostumada. Gosto mais dessa do que dessa. Pergunta por quê? Não sei. Isto aí. Vamos trocar de pinça, então. Aplica e ajusta. É bem tranquilinho, tá? E eu vou aproveitar para aplicar o iluminadinho aqui no canto interno, que faz tempo que eu não faço, mas que eu olhei agora a maquiagem mais de pertinho e dá pra fazer um iluminadinho aqui, ó. Pincelzinho lápis.
Nossa, eu sempre gostei bastante de fazer esse iluminadinho interno, quando eu era mais nova. Ai, ai. Revelando a idade. Vamos fazer um delineadinho. Gente, vocês não precisam passar o delineado em cima, tá? E eu também não vou fazer. Vou passar só com... Vou usar só a máscara de cílios pra juntar o meu cílio com o cílio postiço, pra não ficar aquela linha entre um e outro, tá? E a gente já vai conseguir escurecer um pouquinho essa raiz dos cílios também. Este aqui, né? Vamos colocar um pouquinho de água. Que eu já vi que a minha máscara de cílios tá o quê? Um pouquinho seca. 1, 2, 3 gotinhas. É o suficiente, eu acho. Vamos ver. Só pra soltar um pouquinho. Essa máscara de cílios que faz uns dias que eu não uso. Deve estar um pouquinho ressecada. Não precisa usar essa máscara de cílios como se tu tivesse aplicando realmente a máscara de cílios, porque a gente já tá de cílio postiço, tá? É só pra juntar o teu cílio com os do cílio postiço. Deixa eu vir com o espelho mais pertinho aqui pra eu enxergar direito. É só pra juntar o teu cílio com o cílio postiço, pra não ficar aquela linha, tá? E a gente já tá finalizando. Gente, 37 minutos de live e olha que eu mais converso do que maquio. Então aí na tua casa dá tranquilamente pra fazer essa maquiagem em uns 20 minutos, tá? Vou passar um pouquinho embaixo também. E uma dica aqui, que eu mesma deveria ter feito e não fiz. Eu vou aplicar a bruma. E se porventura tu tem uma máscara de cílios que não é a prova d'água, o ideal é que tu aplique a bruma primeiro, antes de aplicar a máscara. Pra te não ter que ficar esperando a máscara secar pra poder aplicar a bruma. Que vai ser o meu caso, tá? Tem que deixar essa máscara de cílios secar um pouquinho, senão ela pode dar uma borradinha. O ideal é aqui, antes de passar a máscara de cílios, tu usar a bruma, tá? Não pode dar um... Mas, já que estamos aqui, vamos ajudar a secar um pouquinho mais rápido aqui. Que foi? Que foi, Pipi? E vamos aplicar a bruma. Que não borre, que não borre, que não borre. E pode pegar aí o teu ventilador ou um papelzinho, um caderno, qualquer coisa, uma folha, pra te ajudar a secar. Só realmente essa.
esta bruma. A bruma vai ajudar também a retirar esse aspecto opaco que o pó deixa, tá? Vai devolver um pouquinho mais da naturalidade da pele, porque a gente acaba devolvendo um pouco mais de hidratação e o pó continua fazendo a função dele, né? Que é selar todos os produtos que a gente usa antes dele. Mas aqui a bruma, ela só vai devolver um pouco mais dessa hidratação natural da pele, tá? E a minha maquiagem do Natal está prontíssima. Hoje eu resolvi não fazer o contorno na bochecha, apliquei só o blush e o iluminador. Fiz um pouquinho de contorno na testa, né, porque na testa é necessário, no meu caso, pra mim. Eu prefiro que tenha sempre o contorno na testa, porque testa é uma coisa que me incomoda um pouco. E resolvi aplicar um batom pra dar um destaque pra minha maquiagem hoje. E os olhos eu fiz algo bem neutro, bem tranquilo. Apliquei um pouquinho de iluminador no canto pra dar um brilho diferente pro olho. E o delineado com sombra, tá? Esse é um delineado que eu indico que se tu tá começando a testar os delineados, testa o delineado com sombra, tá? Fica mais fácil, tu vai começar a entender como que o delineado funciona. E aí tu consegue ir avançando, né, com questão dos itens de maquiagem aí. E depois pra te fazer um delineado com delineador líquido, com delineador em gel ou em caneta, fica mais fácil, tá? Apliquei um cílio postiço, sim, bem delicado, pra combinar com a data de hoje, né, com a Páscoa. E pra combinar com essa minha maquiagem bem meiguinha, bem, né, menininha aí. Na verdade, uma maquiagem bem simples e rápida de fazer, tá? Aqui eu tô com 40 minutos de live, mas na tua casa, se tu sentar pra fazer essa maquiagem em 20 minutos, tu consegue fazer ela bem tranquilamente, tá? Aqui na live eu consegui explicar pra vocês um pouco do passo a passo, um pouco dos produtos, do porquê. E ela fica um pouquinho mais longa, mas, gente, essa é uma maquiagem bem tranquila de fazer, tá? Bem fácil, ainda mais se tu já tá acostumada a fazer o delineado com sombra. Eu amo fazer delineado com sombra, facilita demais a vida. A tua maquiagem vai ser mais rápida ainda, tá? Então, eu espero que eu tenha incentivado, tá, vocês a fazer uma maquiagem pra hoje, pra Páscoa. Como eu disse antes, vocês podem trocar a cor do batom, por exemplo. Vocês podem usar um batom mais nude, com um gloss, fica bem bonito também. Se vocês quiserem passar um batom mais rosinha com um gloss, fica bem bonito. E aqui a gente consegue fazer várias opções de maquiagem, né? Se tu não tiver um blush, usa um contorno e um iluminador. Se tu não tiver o contorno, pode fazer que nem eu fiz, blush e iluminador. Tu pode usar só um iluminadinho, né? Aqui acima mesmo, acima do blush, né? Tu pode fazer o iluminadinho na testa, no queixo, no arco do cupido, na pontinha do nariz, no cantinho interno, como eu fiz, dos olhos. E a gente consegue, né, uma variação enorme aí da maquiagem, tá? Basta tu saber os itens de maquiagem que tu tem e aplicar eles na tua maquiagem, tá? Conforme tu gosta. Eu gosto, amo blush, é um item que eu não deixo mais de usar. E o iluminador, né? Pra dar um toque, um brilho bonito. Amo. Gurias, espero que vocês se maquiem, tá? Em casa também. Se vocês se maquiarem, postem uma foto nos stories de vocês e me marquem lá, tá? Que eu vou ficar bem feliz de ver. E obrigada por terem me acompanhado nessa maquiagem de hoje, de Páscoa. Eu vou deixar essa live salva, tá? E um beijo, feliz Páscoa pra vocês. Aproveitem o dia. Até mais. Fui!